Faz o Quê está de volta e segue falando sobre produção de alimentos. Agora você vai conhecer um pouco da atuação profissional no setor agrícola. O meu nome é Juarez Patrício de Oliveira Júnior, eu sou professor aqui da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. Eu atuo na área de fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. O agrônomo, ele tem várias áreas de atuação, né? O principal é a produção de alimentos e hoje muito voltado também à produção de energia. O agrônomo tem que, além de planejar, ele tem que ir em loco, ele tem que avaliar a demanda do solo por nutrientes, né? Então ele vai fazer uma coleta, levar essa amostra de solo para um laboratório fazer análise, depois com a análise em mãos, ele vai fazer o planejamento. Depois ele vai fazer a compra dos insumos, o plantio, o desenvolvimento, vai ver a necessidade de combate de pragas e doenças durante o período de crescimento da lavoura e após esse período fazer a colheita e a comercialização do produto final. O agrônomo tem que pensar na conservação do solo e do ambiente, na conservação da água. Então, desde o desbravamento da área até o plantio ano a ano, isso depende da ação do engenheiro agrônomo. É uma profissão em plena ascensão. Goiás hoje está no centro da produção agrícola. Os agrônomos são muito procurados, muito demandados pelo mercado de trabalho. O agrônomo ele tem que ser um profissional de decisões rápidas, né? Ele tem que ser um agrônomo muito proativo, porque ele está diretamente ligado com a natureza. Então, por exemplo, ele está conduzindo uma lavoura, surge uma doença, ele tem que tomar uma decisão rápida para poder fazer o combate e fazer com que aquela doença se dizima e ele consiga ter uma produtividade adequada. É um profissional que trabalha em equipe. Um agrônomo é um profissional que não pode parar de estudar. Ele tem que estar preparado para se atualizar constantemente. O conhecimento hoje é frequente e ele tem que estar constantemente em evolução. A produção agrícola goiana se dá em diferentes escalas. Há possibilidades de atuação tanto em grandes áreas produtivas quanto na agricultura familiar. Por isso, o Faz o Quê foi conferir um pouco dessa pequena produção que também é importante para a economia do estado. Meu nome é Gabriel Medina, eu sou professor da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da UFG e coordenador do GEPAF, que é um grupo de trabalho com agricultores familiares. Ele traz alguns elementos novos de formação dos alunos, em particular das ciências agrárias. Um elemento importante é a aproximação com a prática de campo. Outro elemento importante do grupo é a aproximação com um segmento muito fundamental para o desenvolvimento do estado, que é o segmento da agricultura familiar. O êxodo rural é um problema sério no Brasil inteiro. A gente tem em Goiás cerca de 90 mil agricultores familiares, né? Muita gente que conhece pouco o estado acha que aqui não tem agricultor familiar, os que acham que tem é principalmente assentados, né? E acho que principalmente sem perspectiva de futuro. E é o contrário, né? A gente tem muitos agricultores familiares no estado, a grande parte não é de assentado de reforma agrária, a gente tem só 14 mil famílias assentadas, né? E com um enorme potencial de desenvolvimento, né? Essas pessoas estão aí em campo há algum tempo, elas têm situação fundiária definida, né? Não é uma situação fundiária instável, elas têm mão de obra na propriedade e elas vivem principalmente da atividade rural. Por outro lado, a gente tem uma deficiência de políticas públicas bem aplicadas. Então, uma frente que precisa ser trabalhada aqui no estado é a diversificação do sistema de produção, até para garantir a segurança alimentar do produtor. Outro desafio que a gente tem que ter aqui, é a baixa agregação de tecnologias de produção agropecuária, né? A gente fez um levantamento que mostra o uso de irrigação é baixo, o uso de adubação é baixo, o uso de manejo de pastagem é baixo, né? Então, tecnologias de produção agropecuárias básicas são pouco adotadas pelos agricultores. E elas são pouco adotadas em muitos casos porque elas não são adaptadas a eles, né? Então tem um desafio aí de fazer a tecnologia, trabalhar a tecnologia com ele, mas trabalhar a tecnologia com ele de uma forma que seja interessante dentro das suas condições. Você que deseja trabalhar com produção agrícola pode optar por uma graduação em agronomia.
A Universidade Federal de Goiás oferece este curso em Goiânia e Jataí. Nosso curso, ele é composto ele é integralizado em 5 anos, né? Então são 10 períodos, né? 10 semestres letivos. Nós temos 2 entradas, né? 2 vestibulares, né? Ao longo do ano, né? Uma entrada no início do ano e a outra no meio do ano. Então são 70 vagas para cada entrada, totalizando no final, né? 140 vagas. O curso ele é dividido em as disciplinas em 3 tipos, né? Disciplinas. A primeira parte é a parte básica, que é o núcleo comum. Depois o aluno, já a partir do 3º, 4º período, ele começa a frequentar, né, disciplinas do núcleo específico. E temos também as disciplinas de núcleo livre. A ênfase do curso é, né, aplicar aquele conhecimento teórico, né, num processo, né, num produto, né, na prática. Nós temos uma área experimental, né, bastante interessante, né, estruturas como viveiros, né, telados, casas de vegetação, estufas agrícolas. E nós temos 3 diferenciais bastante importantes. O nosso aluno, né, ele tem a possibilidade de ingressar, né, em pesquisas, né, estágios. Nós temos também a possibilidade do aluno fazer um estágio, um intercâmbio no exterior. Nós temos também que eu coloquei aqui como 3 diferenciais, um último, seria a possibilidade do aluno ter um contato maior com o mercado, né, por intermédio da nossa empresa Júnior. Então, o aluno que entra no curso de agronomia, ele tem que pôr a mão na massa, né? Tem que gostar, né, de pôr a mão na terra, né? Tem de botar o pé na terra, né? Apesar que não é só isso, né? Nós temos os laboratórios também, né? Mas tem que vivenciar o conhecimento na prática. O Faz o Quê vai para outro intervalo, mas volta rápido. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos mostrar um pouco da piscicultura e muito mais.